A censura aos livros, especialmente aos livros mais críticos, já aconteceu várias vezes ao longo da história. O Mágico de Oz, inclusive, foi censurado nos Estados Unidos lá pela década de 60, 50, por ser considerado uma propaganda comunista. Só que com o crescimento do trumpismo nos Estados Unidos, a gente teve uma volta de uma onda de censura a livros nos Estados Unidos. E eu não sei vocês, mas se os trumpistas não querem que a gente leia um livro, eu acho que a gente tem que ler ele. Então, oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e hoje eu vou te indicar 7 livros banidos nos Estados Unidos para você conhecer. Inclusive, o último me deixou um pouco surpreso. A lista de livros banidos nos Estados Unidos de 2023 a 2025 está disponível numa página online da PEN America, que é uma associação dedicada à liberdade de expressão e à literatura. Com base nos direitos humanos, eles estão mapeando essas censuras aos livros e denunciando isso para o público americano. E o site você pode acessar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Inclusive, eles fizeram um levantamento dos estados que mais banem livros nos Estados Unidos nos últimos 2 a 3 anos. E descobriram que, surpresa, surpresa, os estados que mais banem livro, e assim, é quase 60% do total dos banimentos, são os estados da Flórida e de Iowa. Ambos estados em que o Trump ganhou com uma grande margem agora na última eleição. O primeiro e clássico livro para a censura é 1984, do George Orwell. Esse livro é uma distopia clássica em que o George Orwell imagina um futuro diferente e pior no futuro, em que a sociedade é governada pelo Grande Irmão, que é uma entidade, assim, uma coisa meio supra-pessoal, que controla as notícias, o que pode ser dito, as palavras que podem ser usadas e, inclusive, o que pode ser lido. Ironicamente, esse livro também está sendo censurado. Nessa sociedade, a gente acompanha a história do Winston, que ele trabalha para o órgão de controle de verdade do governo, mas ele decide tentar viver aí um romance proibido longe do Grande Irmão e tentar escapar dessas garras do Grande Irmão. É um livro que nos faz pensar muito sobre autoritarismo e sobre esse controle da verdade. O quanto é importante a gente poder ter acesso ao que aconteceu no passado e tudo mais, e não de forma manipulada para o interesse de um ou de outro governo. E é precisamente por conta dessa reflexão contra o autoritarismo que o livro foi banido. De acordo com um dos distritos escolares que baniu esse livro, ele tem uma propaganda anti-governo e uma propaganda comunista. Ou seja, se o teu livro critica o governo, não pode ler. Mas viva a liberdade de expressão. Falando de distopias, o segundo livro censurado para indicar é O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que obviamente estaria nessa lista. Esse livro tem sido odiado por uma ala da sociedade mais à direita nos Estados Unidos, porque ele critica muitas das coisas que essa ala mais à direita pensa, propõe ou ele radicaliza essas ideias. Então esse livro se passa numa sociedade distópica também, em que algumas mulheres que ainda podem ter filhos são colocadas como aias de casais muito cristãos e elas têm que se submeter à violência sexual para gerar a prole desses casais cristãos que não conseguem ter filhos. De acordo com a Margaret Atwood, que é a autora desse livro, as coisas que ela colocou nessa sociedade, essas características, não são da cabeça dela. Ela se inspirou em diferentes coisas que aconteceram ao longo da história. Então ela nos faz pensar sobre o passado, mas também sobre onde a gente está indo. Em algumas partes do livro, ela começa a dizer, primeiro eles tiraram esse direito e nós não fizemos nada. Depois eles tiraram esse direito e nós não fizemos nada. E aí nós chegamos onde a gente está agora. Então ele é um grande sinal de alerta, especialmente para os direitos das mulheres e das minorias sexuais, pra gente pensar até quando a gente vai ficar sem fazer nada, ou o que mais a gente pode estar fazendo antes que os nossos direitos deixem de existir. A justificativa oficial para banir esse livro é que ele tem violência sexual explícita. E realmente, tem. Mas vamos pensar. As escolas atendem públicos de alunos que vão até maiores de idade. A gente precisa banir o livro para todo o público escolar, a gente não pode colocar uma classificação indicativa em que alunos a partir de certa idade vão poder acessar esse livro. Além disso, se a gente está falando de violência sexual, de violência ou de cenas que envolvam relações sexuais, vários outros livros, e inclusive séries de televisão, trazem essas narrativas e não são censuradas. É estranho que, precisamente este, que critica práticas do atual governo e que critica também essa lógica política de uma ala mais radical do cristianismo, seja censurado, né? Falando em direitos, o próximo livro para você conhecer da lista de censurados é A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é um livro, assim, muito doído de ler.
mas é um livro muito bom. Ele se passa nos Estados Unidos da época do Jim Crow, que é a época daquelas leis segregacionistas que criam os espaços para brancos e espaços para negros. Quando a gente fala disso, no geral as pessoas lembram do ônibus, né? Uma parte do ônibus para branco e uma parte do ônibus para negro. Mas a realidade é muito mais profunda, porque a gente tem uma violência contra a população negra muito grande, especialmente contra as mulheres negras, nessa divisão sectária da sociedade. E aí, neste livro, a personagem principal, ela se entende nessa situação de discriminação e de segregação por ser uma mulher, mas por também ser uma pessoa negra, e ela tenta escapar dessa situação, e a gente acompanha todo o movimento interno dela, entender que está sofrendo essa violência, até tentar superar essa violência. Por isso que eu disse que é um livro muito doído, porque ela vai se dando conta de coisas que ela não entendia que eram violência, assim como a gente entende hoje. Aí você me pergunta, por que um livro desse seria banido, se ele traz uma reflexão tão interessante, histórica, direitos e tudo mais? Bom, existe um pequeno trecho do livro em que a personagem principal demonstra estar apaixonada por outra mulher, que não dura muito tempo. E aí eles baniram, dizendo que as crianças não podem ser expostas a esse tipo de conteúdo. Mas a gente sabe, né, que é uma desculpa para que as pessoas não tenham acesso à história do que aconteceu e não entendam o quanto essa violência racista segue acontecendo hoje em dia, para que a gente possa mudar o futuro. Indo agora para um livro um pouco mais adolescente, mas que eu também adoro muito, vamos para Vermelho, Branco e Sangue Azul, que foi um grande sucesso de vendas, e inclusive foi feito um filme que também é bem legal. Isso porque não é só os direitos das mulheres e das pessoas negras que estão na reta, tá? Os direitos das pessoas LGBT também. Esse livro é um livro, assim, adolescente, aquele romance mais bobinho, em que a gente tem o filho da presidente dos Estados Unidos que se apaixona pelo príncipe da Inglaterra. É um livro com um romance bonitinho, de aquecer o coração, a gente dá suspiro, a gente se emociona e tudo mais. E por que foi banido? Porque é gay, né, minha filha? A justificativa oficial do Distrito Escolar é que é um livro que contém linguagem inapropriada para as crianças. E aí vamos de novo, quem que são as crianças? Nós temos uma grande parte dessa sociedade que tá mais radical e conservadora, que bota tudo nas crianças, essa coisa imaginária, sem forma, né? Só que quando eles se referem às crianças, eles estão se referindo a pessoas de até 18 anos. E eles esquecem que essas crianças sabem o que é uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, uma pessoa bissexual, uma pessoa transexual. Essas crianças sabem o que é um romance, inclusive porque vem na televisão. Então, na verdade, essa tática de evocar as crianças como esse grupo homogêneo, inocente, que precisa de proteção, na verdade, está sendo empregado para tirar a expressão de pessoas LGBT da literatura. E o pior é que tem gente que ainda cai nisso, inclusive no Brasil. E aí, na mesma lógica, vamos falar do livro Melissa, do Alex Dino, que no Brasil foi publicado originalmente com o nome George e que também mudou de nome depois. Esse livro é, assim, um dos meus queridinhos da vida e me deixa muito triste saber que ele está sendo banido de escolas dos Estados Unidos. Ele é um livro muito curtinho, de menos de 100 páginas, que acompanha a história da Melissa, que é uma menina que quer interpretar um personagem feminino na peça da escola. O problema é que a Melissa é uma criança que se identifica como menina, mas que não falou isso para o resto da sociedade ainda. Então todas as pessoas na volta dela entendem a Melissa como um menino. Então ela tem que lidar com essa situação de ela quer interpretar uma personagem feminina, que está de acordo com a identidade de gênero dela, mas ela também tem que contar para os outros ou não contar para os outros, para quem contar e tudo mais. Eu gosto muito desse livro porque ele tem a narrativa de uma criança, esse olhar um pouco mais inocente, e mostra os dilemas reais que uma criança trans ou não binária enfrenta na escola, como, por exemplo, utilizar o banheiro, ou fazer uma audição para o personagem de uma peça da escola, e toda a violência que está ali atravessada. Então ele é um livro curtinho, muito bonitinho, mas que também nos faz pensar sobre a escola e sobre como a gente organiza a sociedade. E aí, de novo, por que foi banido? Porque faz as pessoas pensar sobre gênero, porque faz as pessoas pensar sobre sexualidade, e é exatamente isso que eles não querem que você pense. E aqui eu tô dizendo você pense, porque não é só nos Estados Unidos, tá? A gente tem, inclusive, no Brasil, um movimento de gente assim. Mudando um pouquinho de assunto, o 6º livro banido que eu escolhi é Persépolis, da Marjane Satrapi. E se eu pronunciei errado, desculpe. Esse livro é um quadrinho autobiográfico da autora que viveu no Irã antes, durante e depois da Revolução Iraniana,
e ela vai mostrando como a dinâmica familiar dela mudou, a vida dela mudou, ela teve que sair do Irã e ir para a Europa, e o que ela continua fazendo até hoje, como que ela enxerga o governo do Irã e como que ela enxerga ser uma pessoa muçulmana vivendo em outros países, como países europeus. E aí eu fiquei, assim, extremamente chocado com o que as pessoas que baniram falaram, porque eu não achei que eles seriam tão explícitos. Eles disseram que o livro foi banido porque ele fala de pessoas muçulmanas. Sem vergonha nenhuma de dizer isso. Eles chegam a dizer numa declaração do movimento de pais que quis banir esse livro que os pais não entendem por que um livro sobre muçulmanos está sendo ensinado nas escolas, enquanto as crianças deveriam estar aprendendo sobre os heróis dos Estados Unidos e sobre pessoas cristãs. Gente, o nível de xenofobia e intolerância religiosa aqui é absurdo. E a gente vê a que ponto a gente chegou, né, das pessoas se sentirem livres para dizer um negócio desses. E aí o último livro, que foi o que me deixou mais chocado de ter sido banido, foi o último livro de Trono de Vidro da Sarah J. Maas, que é chamado de Reino de Cinzas. E aí, sendo sincero, eu entendo a lógica de banir a Kotar, a corte de espinhos e rosas, por causa do conteúdo mais explícito. Não concordo, mas entendo. Agora, Trono de Vidro? Trono de Vidro basicamente conta a história da Aelin, que é uma assassina do rei, mas que também descobre que tem poderes mágicos, e ela quer usar esses poderes mágicos para proteger o povo dela e combater esses agentes da magia mais oculta, mais negra, enfim, que estão tentando dominar o país. E aí, o que tem de errado nisso? É uma personagem mais forte? É uma personagem que critica e quer derrubar o governo? E por isso tem que banir? E aí, de novo, a justificativa oficial é que as crianças não podem ser expostas a uma linguagem dita inapropriada. E tu pensa, que linguagem inapropriada, gente? Sem contar que não faz sentido nenhum tu banir o último livro de uma série, né? Tem todos os livros da série disponíveis na biblioteca da escola. E a criança leu todos, o adolescente leu todos, e vai ficar sem ler o último? É óbvio que a criatura vai ir atrás. Então, assim, não faz sentido nenhum. E aí eu ainda fico me perguntando até que ponto vai esse combate da dita linguagem inapropriada para as crianças. Porque a gente vai cortando o acesso, até que a gente vai ter crianças que não têm a permissão de acessar certos mundos fantásticos, mundos de fantasia na literatura. Porque os pais acham que essa coisinha aqui ou essa coisinha ali é inapropriada. Que não é. Bom, pessoal, foram esses 7 livros que eu queria indicar daquela lista. Se você acha que eu devo indicar mais, comenta aqui nos comentários que eu faço uma parte 2. Ou se você quer me indicar algum outro livro que foi censurado, também comenta aqui embaixo. Não esquece de dar um like nesse vídeo, seguir as minhas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!